Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus amores e amoras. Vai depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Então, vamos descobrir qual é o assunto da aula de hoje. Hoje nós iremos falar sobre o surgimento das primeiras grandes civilizações. E aí, como será que surgiu o Egito, Mesopotâmia, Roma? Elas são as primeiras grandes civilizações. Vamos entender um pouquinho sobre elas hoje? Faça de conta que você entrou em uma máquina do tempo e foi parar no ano de 2500 a.C. Ao sair da máquina, você vê uma tenda e dentro dela um homem sentado de pernas cruzadas. Ele olha para uma pirâmide em construção e anota aquilo que vê em um papiro. Por causa dessas informações, você conclui que chegou aonde? Ao Egito. E está diante de um escriba, que é ele responsável por redigir as leis em nome do faraó do Egito. Os escribas, eles eram responsáveis por redigir as leis, fazer a contabilidade e cuidar de tudo que era produzido e construído dentro do reino. De volta à máquina do tempo, você desembarca agora no século I a.C. e se vê num estádio maior que o estádio do Maracanã, numa arena maior que o estádio do Maracanã. Você repara que muitas pessoas nas arquibancadas usam togas e observa que no centro da arena acontece uma competição entre homens montados em uma espécie de carroça puxada por 2 cavalos. Ao final da corrida, o vencedor, acompanhado pelo público, olha em direção a um homem com uma coroa de louros na cabeça e diz: Ave César. Você conclui então que está em Roma e acabou de presenciar uma corrida de bigas no circo máximo, conhecido como Coliseu Romano. Então veja que muitas vezes é possível identificar um povo, uma sociedade, uma cultura por conta de características comuns, de aspectos que lhes são marcantes. Historiadores chamam de civilização o conjunto de valores e de características culturais e materiais compartilhados por uma sociedade em determinado espaço ao longo de um tempo. Os costumes, as regras, as leis, as instituições, o desenvolvimento econômico, as crenças religiosas, os valores sociais, tudo isso diz respeito ao conceito de civilização. Entretanto, ao empregar essa palavra, devemos ter cuidado, pois durante muito tempo o conceito de civilização foi usado como sinônimo de bom, culto e educado. E não ser civilizado era ser inculto, não educado. Ou seja, o conceito de civilização era utilizado para julgar e condenar sociedades com culturas diferentes das já conhecidas. Hoje sabemos que existiram e ainda existem muitas civilizações no mundo e que nenhuma delas pode ser considerada superior ou inferior às outras. Então, nós iremos estudar os surgimentos de algumas das primeiras civilizações e o seu legado para a história. O surgimento das cidades, né? Como foi que elas surgiram? Então, o desenvolvimento da agricultura, da criação de animais e do comércio esteve intimamente relacionado com o aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis. Por isso, muitos dos primeiros assentamentos humanos que deram origem às cidades se localizavam à margem de rios. As cheias dos rios inundavam as terras próximas, fertilizando o solo, e suas águas elas eram utilizadas para irrigar as plantações. Além disso, o leito dos rios podia servir como via de transporte de pessoas e de mercadorias. As cidades, ao se expandirem, formaram reinos e impérios, cujos reis e funcionários tornaram-se os responsáveis por organizar o trabalho de milhares de pessoas para construir obras hidráulicas, como diques e canais de irrigação. A sobrevivência da comunidade dependia do trabalho coletivo coordenado pelo poder central,
pois ele garantia o controle sobre a natureza, assegurando o abastecimento de água e impedindo que as cheias dos rios arrasassem as cidades. Esses reinos e impérios antigos que se desenvolveram às margens dos rios e realizavam obras hidráulicas para a prática da agricultura são chamados de civilizações fluviais. Quais fatores acabaram influenciando para a origem das cidades? As aldeias elas passaram a ser cidades após algumas mudanças no modo de vida das famílias que passaram a se organizar melhor após a Revolução Agrícola. E algumas técnicas no sistema agrícola, como a irrigação, gerou a produção de excedentes, ou seja, a obtenção de mais alimentos para o consumo, o que, por sua vez, pôde ser trocado, dando origem ao comércio. E nas cidades, os chefes eles ganharam cada vez mais prestígio e eles centralizaram as decisões políticas e administrativas e passaram a governar de seus palácios, tornando-se reis. A autoridade desses reis, que lhe garantia plenos poderes sobre a população, deu origem ao que chamamos de Estado. Para desempenhar satisfatoriamente suas atribuições, os reis cercaram-se de auxiliares. Entre eles encontramos os sacerdotes, que ficavam nos templos e eram responsáveis pela administração dos rituais religiosos, como os sacrifícios e as oferendas aos deuses. Os soldados, que impunham as leis e protegiam as cidades de ataques inimigos. Também tinha os cobradores de impostos, os fiscais do trabalho dos camponeses e os que acompanhavam a execução de obras, entre outros. Essa diferenciação de funções garantiu que algumas pessoas acumulassem mais riqueza e poder do que as outras, o que deu a origem à hierarquia social. Ou seja, é a partir desse momento que vai surgir as pessoas que têm mais prestígio social, ou seja, que têm mais dinheiro do que as outras. E com o processo de centralização política, as decisões deixaram de ser tomadas pela coletividade. O Estado assumiu a função de governar as cidades, passando a estabelecer regras e leis e aplicar as justiças. As cidades tornaram-se centros de poder político, locais de onde os governantes coordenavam o trabalho e o funcionamento de toda a comunidade. Aumento da população, com o aumento das cidades, a memória tornou-se insuficiente para agregar informações e a transmissão oral deixou de cumprir a necessidade dos habitantes das cidades. Tornou-se mais difícil reter e transmitir as informações e os conhecimentos necessários para manter as cidades funcionando. Por isso, foram criadas maneiras de registrar essas informações e esses conhecimentos. Então, nasceram assim os primeiros sistemas de escritas por volta do ano de 4000 a.C., da região lá da Mesopotâmia, no Oriente Médio. No início, a escrita ela serviu para facilitar a contabilidade, controlar a circulação de produtos e fiscalizar pagamentos. Os sinais utilizados, eles eram pictogramas que lembravam a forma das coisas que eles representavam. Com o tempo, esses símbolos tornaram-se mais simples e passaram a expressar ideias. Como essas figuras tinham forma de cunha, esse tipo de escrita ficou conhecido como cuneiforme. Logo, ela passou a ser usada também em textos religiosos, contratos, declarações reais e poemas. Aprender a escrever e a decodificar esses sinais era tarefa de especialistas, que eram chamados de escribas. Um escriba, ele precisava estudar por muitos anos para aprender a ler e escrever. Finalizando mais uma videoaula de história, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, meus amores e amoras!